Fala, gente, graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos em mais um Bíblia, papel e caneta, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar muito ao seu coração nesse dia. Você vai ser tremendamente impactado pela palavra de Deus. Então já vai mandando esse aviãozinho aí para vários amigos, vários colegas, que a palavra de hoje vai ser fortíssima para o nosso coração. O livro é Gênesis. Hoje nós vamos ler Gênesis. O capítulo é o 37. O versículo é o de número 1 em diante. Gênesis 37, versículo 1 em diante. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, que apacentava as ovelhas junto com seus irmãos, e estava mancebo com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a má fama deles a seu pai. Jael amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. Versículo 9. Sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos, e dizeis ainda que eu sonhei um sonho, e o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu a seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhais? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai guardava esse negócio no seu coração. Versículo 13. Disse, pois, Jael a José: não apacenta teus irmãos junto a Siquém? Vem enviar-te. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: onde vai e vê como estão seus irmãos? Ora, vai ver como estão seus irmãos e como está o rebanho. Trazei-me resposta. Assim enviou no vale de Hebrom. Presta atenção, gente. E achou um varão. Presta atenção. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dizendo: peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu a seus irmãos e os achou em Dotã. Atenção, está nos detalhes. E viram de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Ok? Vamos ficar até aqui. Eu acabei de ler aqui Gênesis 37, versículo 1 em diante. Gênesis 37, versículo 1 em diante, que vai narrar para nós a história de José, que vai ser vendido pelos seus irmãos. Ok? Essa história aqui é uma história muito bem pregada, e a maioria fala dos acontecimentos da história de José. Quando ele vai ser lançado na cova, quando ele vai ser vendido para o Egito, quando vai para o palácio, quando vai preso, depois vira governador. Só que eu quero me atentar com vocês aqui, só nessa introdução, que tem uns detalhes muito profundos, tá? Só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. José é o filho mais novo de Jacó. Até então José é o mais novo de Jacó. José trabalha observando os seus irmãos e levando a notícia de como está os seus irmãos trabalhando no campo, como estão seus irmãos trabalhando no campo. José tem 17 anos. Jacó, por sua vez, amava mais a José do que os seus outros filhos. Por quê?
Porque José era filho da velhice. Olha que o texto vai se explicando. Porque ele era filho da sua velhice. Então Jacó amava mais a José porque era filho da sua velhice. E Jacó fazia questão de demonstrar que o sentimento dele era superior a José do que os seus outros filhos. De modo que ele fez uma túnica de várias cores. E os irmãos, percebendo a diferença que o pai dava, ficaram aborrecidos. Deixa eu só... Peraí, gente. Só um instantinho. Deixa eu só... Pronto, bloqueei aqui, tá? Pra vocês ficarem ligados na palavra, não ficar prestando atenção em coisa que não edifica. Vamos voltando para a palavra. Falou besteira, qualquer coisa na live, a gente bloqueia e tira da live, tá bom? Vamos lá. Então, essa túnica de várias cores que Jacó fez é uma túnica que demonstra sentimento. Que José era mais amado por Jacó. Ok? Jacó não só ama mais a José, como faz questão de demonstrar que ama mais. Qual é a demonstração de amor? Uma túnica de várias cores, que é uma túnica cara, não é uma túnica barata. Sacerdotes costumavam ter essa túnica. É uma túnica diferente. Ok? Eu não vou nem pregar sobre a túnica. Outro dia eu falo sobre a túnica, mas precisamente vamos entender o que está acontecendo. Por causa desse sentimento que Jacó demonstrava mais a José, os irmãos aborrecem a José, de modo que não conseguiam falar com ele pacificamente. José então decide contar o sonho, e quando ele conta o sonho, os irmãos aborrecem ainda mais. José continua contando os sonhos, e o que acontece? Os irmãos ficam cada vez mais inquietos. Porque o sonho de José é um sonho que o coloca de forma superior aos seus irmãos. É o sonho que o coloca superior aos seus irmãos. Os irmãos criam inveja e sentimento contrário a José, de modo que faz aumentar esse sentimento de inveja. Ok? José não quer mais estar junto com os irmãos. José não quer mais conviver com os irmãos por causa dos traumas que ele viveu de inveja e contenda que foi plantado. E o que vai acontecer? Jacó vai intervir na história, que o texto vai chamar também de Jael. O pessoal está pedindo para tirar os comentários. Não vou tirar porque isso edifica vocês. Quero que vocês participem na live e glorifiquem também pela palavra. Vamos lá. É normal, a gente tem que conviver com todo mundo. Tem joio e trigo em qualquer lugar. Seus irmãos, pois, invejavam, porque ele guardava, os irmãos ficavam com inveja, mas Jacó guardou no coração o sonho que José falou. O que vai acontecer é que José vai se entristecer com o sentimento de inveja dos irmãos e não vai mais querer trabalhar junto do campo. E Jael vai intervir na história, que é Jacó, e vai dizer: não apacenta teus irmãos junto a Siquém? Ou seja, teus irmãos não estão em Siquém, o que você está fazendo aqui? Vem e enviar-te a eles. Ou seja, você era para estar com os teus irmãos, fazendo a sua função. Só que Jacó, preste atenção, Jacó, ele vai dar uma ordem para José sair de onde está, para ir até seus irmãos. Para que José não seja influenciado pelo sentimento que ele estava carregando. A função de José era observar os irmãos e levar a notícia para o pai Jacó.
Só que José ficou tão traumatizado com o que os irmãos falaram, que simplesmente ele não quis esse dia sair para trabalhar, para observar os irmãos. Jacó vai intervir na história dizendo: tu não era para estar em Siquém? Levanta e vai até eles. José não questiona e diz: eis-me aqui. Não é o que ele queria, mas ele decide obedecer. Ele vai até os territórios de Siquém. Quando ele chega lá, ele não acha os irmãos, de modo que alguém vai aparecer na história. A gente não sabe quem é esse varão aqui, mas ele aparece na história porque ele percebe que José andava errado pelo campo. José estava andando errado porque não estava encontrando seus irmãos. E esse varão que vai dizer: ele está em Dotã, seus irmãos estão em Dotã. Quando então José decide ir para Dotã, encontra os seus irmãos. Os irmãos vão avistar José de longe e vão conspirar jogá-lo dentro de um buraco. Na verdade, conspiram a morte dele, e Rúben não deixa que matem José, mas tem a ideia de lançá-lo dentro de uma cova. Vamos observar algumas coisas aqui desse texto aqui, tá bom? Já vai mandando esse aviãozinho aí para muita gente. Deus já fala muito com a gente aqui. Manda para amigo, colega, primo. Bom, primeiro detalhe que eu vejo no texto é isso aqui, ó. Quem é Israel aqui na história? O pai. O pai amava mais a José do que a todos os seus filhos. O pai amava mais a José do que a todos. A atitude de Jacó aqui está certa ou está errada? O texto diz que Israel amava mais a José do que a todos. A atitude de Jacó, que também é Israel, está certa ou está errada? Jacó ama tanto mais José, que faz uma túnica de várias cores. Jacó, ele demonstra que ama muito mais ao filho mais novo do que os outros filhos. Então a atitude de Jacó, como a maioria de vocês já estão respondendo, está errada. Porque um pai não pode demonstrar que ama mais um filho do que a outro. Isso faz crescer o quê? Desigualdade, inveja, injustiça. Cria divisão, como alguém está falando aqui. Faz acepção. Então vocês começam a perceber já pelo início da interpretação que o problema do texto aqui não são só os filhos, os outros irmãos de José. A maioria crucifica os irmãos, porque os irmãos tinham inveja de José, porque não suportaram os sonhos. Mas o início da história começa com ele aqui, com Jacó. Errado está o pai, que demonstra um sentimento de divisão, um sentimento contrário ao seu próprio filho. Então o próprio pai está fazendo a diferença entre os seus filhos. Jacó amava muito mais a José do que os seus outros filhos. O próprio pai está criando contenda dentro de casa. Quem está criando a contenda? O pai. Quem é que está semeando a inveja? O pai. Quem é que está criando a divisão? O pai. Quem é que está fazendo a diferença de sentimento de amor em relação aos filhos? O pai. Jacó está semeando o sentimento de inveja. Porque por mais que você ame seus filhos e tenha um deles no seu coração como um amor maior, você não pode manifestar isso. Porque quando você materializa esse amor
mostrando diferença de um filho para o outro, você faz crescer a contenda e a inveja entre os irmãos. Então é fácil você crucificar os irmãos. Difícil é você entender que Jacó está semeando um sentimento de contenda, está colocando inveja dentro de casa. Às vezes a gente tem um foco somente nos irmãos, mas não percebe que a maior brecha está no pai, que está mostrando um sentimento diferente que ele tem pelo filho. Jacó semeou sentimento de inveja entre os seus filhos. E ele fez o quê? Uma túnica de várias cores. Ele não só ama, como ele faz questão de mostrar que o sentimento dele é maior por José. A túnica é a materialização desse amor. Agora entenda numa perspectiva espiritual. José tem alguma coisa a ver com o ódio desses irmãos? José não tem nada a ver com essa história. José não pediu os sonhos, José não pediu túnica. Simplesmente o pai amou mais a José. O pai quis presentear José. O pai quis demonstrar que amava muito mais a José. José não pediu, mas o pai queria demonstrar o amor. Que tem muita coisa que você não pede, mas o pai faz questão de mostrar que te ama. Tem coisas que você não pede, mas o pai faz questão de mostrar para você. E para mostrar o sentimento que ele tem por você, ele resolve dar. Ele resolve fazer. Existem coisas que Deus faz para mostrar o sentimento de amor que ele tem por você. Às vezes é uma casa, às vezes é um cargo, às vezes é um bem, às vezes é algo que ele está fazendo só para mostrar que te ama. Que ele quer mostrar para você o amor. Ele quer mostrar para você que ele tem um sentimento por você. Então a materialização mostra o quanto ele te ama. O que José faz? José decide contar o seu sonho. José vai contar o seu sonho aos seus irmãos. Vou botar o verde. José decide contar o sonho. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Por que aborreciam ele ainda mais? Porque ele contou o sonho. Para quem que José está contando o sonho? Para quem que José está contando o sonho? Não conte seus sonhos para ninguém. Não conte seus sonhos. Ainda que seja irmão, não significa que vão sonhar com você. Tem gente que é irmão, mas não é adepto da sua conquista. Tem gente que tem vínculo sanguíneo com você, mas não torce pelos seus sonhos.
Não é porque seu irmão, um filho, um marido, uma esposa, alguém tão perto que você tem que contar os sonhos. Os irmãos de José tinham vínculo sanguíneo, mas foram eles que lançaram José na prisão. Foram eles que lançaram José dentro de uma cova. Porque você não deve contar os seus sonhos para qualquer pessoa. Às vezes você está sendo caluniado, criticado, sofrendo palavras contrárias, porque você está contando o teu sonho para gente que não deveria ouvir. Pode sair por aí contando teus sonhos, pode sair por aí contando seus projetos. Você não tem que contar para os outros aquilo que Deus confiou a você. Se Ele entregou a você, é porque o propósito é contigo e não com eles. Não saia por aí contando os sonhos para qualquer pessoa, porque nem todos vão estarem ao seu lado quando os propósitos forem revelados por você. Então fecha a boca. Só fecha a boca. E sonhou ainda outro sonho que contou a seus irmãos e disse que veio com o sonho, tal, sonho, lua, nanã. José conta os sonhos. E o que vai acontecer? Os irmãos ficam revoltados com José. Os irmãos ficam inquietos. Os irmãos ficavam com inveja de José. De modo que eles não conseguiam conversar mais, não tinha diálogo entre José e seus irmãos. Olha o que o texto diz: e não podia falar com eles pacificamente. Ou seja, não havia paz mais entre José e seus irmãos. José não conseguia mais ter comunhão com os irmãos. Todo sentimento de contenda estava entre José e seus irmãos, de modo que isso traumatizou o coração de José. Eu te provo isso no texto. Olha o que Jacó vai dizer. Disse, pois, Israel a José. Olha isso. Não apacentam seus irmãos junto a Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Presta atenção. José não queria assumir a função dele. Ele não queria sair para ver os seus irmãos, porque esse era trabalho dele, observar os seus irmãos e levar notícia para Jacó. Mas José não queria. Por que não queria? Porque ele não aguentava mais o sentimento de contenda entre ele e seus irmãos. Como é que você percebe isso? Com a expressão de Jacó. Teus irmãos não estão em Siquém? É isso que Jacó está falando para José. Teus irmãos não estão trabalhando em Siquém? O que você está fazendo aqui, José? Você não tem que estar lá também? Você não tem que estar lá observando? Você não tem que estar lá para me trazer notícia, para dizer se eles estão cuidando bem do rebanho? A interpretação é essa. José não quer estar no meio dos seus irmãos. Só que Jacó vai intervir, fazendo um questionamento para que haja uma atitude de José. Teus irmãos não estão em Siquém? O que você está fazendo aqui? Sai de onde você está e vai ver seus irmãos. O que você está fazendo em casa, José? Porque é isso que o trauma faz. É isso que a ferida faz. É isso que a dor faz. É isso que o desprezo faz, a rejeição faz. Faz você fugir. Faz você se esconder. Faz você não confrontar.
Pare de fugir da sua dor. O trauma te faz fugir. Confronte tudo que te incomoda, porque ninguém é curado fugindo. Você não vai ser curado fugindo. Você não vai ser curado retrocedendo. Você não vai ser curado recuando. Você não vai ser curado olhando para trás. Você precisa confrontar aquilo que te machuca. Você precisa confrontar aquilo que te fere. Você precisa confrontar aquilo que te incomoda. A intenção da ferida é te fazer fugir. Porque você está tão machucada que você não quer estar em certos ambientes, em certas situações, em certas circunstâncias, mas isso não te cura. E você não percebeu ainda que quanto mais você foge, mais isso te machuca. Você precisa confrontar. Confronte tudo que te incomoda, porque ninguém é curado fugindo. Vem, enviar-te-ei a eles. Olha o que Jacó diz: vem, enviar-te-ei a eles. Eles aqui são quem? Quem são eles? Vem, enviar-te-ei a eles. Quem são eles aqui na história? Eles são quem? José não está fugindo. José está tentando não ficar nessa situação, mas Jacó intervém dizendo: você era para estar em Siquém. Vem que eu vou te enviar a eles. Vou te enviar quem? A seus irmãos. Aprenda a conviver com seus irmãos. Tá te machucando, mas é seu irmão. Te feriu, mas é seu irmão. Te caluniou, mas é seu irmão. Criticou você, mas é seu irmão. Não concorda contigo, mas é seu irmão. Te lançou no buraco, mas é seu irmão. Te lançou na cova, mas é seu irmão. Quer teu mal, mas é seu irmão. É seu irmão, cara. E você tem que aprender a conviver com seu irmão. Você não pode deixar com que as circunstâncias te impeçam de viver o elo de relacionamento. Você não pode agir como seus irmãos agem. Não é porque eles mantêm sentimento de inveja que também você vai manter. Não é porque te tratam mal que você também vai tratar. Não é porque te desprezam que você também vai desprezar. Não é porque te rejeitam que você também vai rejeitar. Porque esse é o sentimento que eles têm, não você. Você não pode ser levado pelo veneno da circunstância. Então aprenda a conviver com seu irmão.
volta lá, volta. Olha o que José fala. Eis-me aqui. É lindo porque José não quer estar no meio dos irmãos por causa do sentimento que os irmãos criaram entre eles, sentimento de contenda. Mas José decide obedecer a seu irmão. Se você não consegue por vontade, faz por obediência. Se você não consegue porque deseja, faz por obediência. Às vezes a gente não vai ter vontade, mas a palavra vai nos ensinar a viver por obediência. Convive por obediência, ame por obediência. A Bíblia diz: honra o teu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A Bíblia não fala que eu tenho que amar o pai que é legal, que eu tenho que honrar o pai que é maneiro. A Bíblia manda eu honrar pai e mãe. Faz por obediência. Você não precisa de reciprocidade, você só tem que fazer porque a palavra te mandou fazer. Então faz por obediência, porque toda obediência tem uma recompensa. Se você não consegue porque por vontade, faz por obediência. Agora olha que sensacional, nunca vi ninguém falar sobre isso aqui. Isso aqui eu nunca vi. Vai ver como estão seus irmãos, como está o rebanho. Assim enviou ele no vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Peraí, antes de partir para outro versículo, ora, vai ver como estão seus irmãos. Antes de ir para o outro, perceba que José aqui, ele vai fazer a mesma coisa que está fazendo aqui. O capítulo 37 começa mostrando para nós que apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava com o mancebo, com os filhos de Bério e tal. Sendo José 17 anos, ele estava aqui, ó, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Essa era a função de José: observar os irmãos trabalhando no campo e levar a fama dos irmãos a seu pai. Como os irmãos não desempenhavam o trabalho de maneira correta, ele levava a má fama deles a seu pai. A função de José era observar o trabalho dos irmãos. Jacó então vai dar uma outra ordem: vai ver como estão seus irmãos. Ok? Vai lá ver como estão seus irmãos. Ou seja, José vai repetir a atitude que ele tinha no passado, que era a função dele: ver como trabalhava os seus irmãos. Jacó está dando uma ordem para que ele faça a mesma coisa de novo. Você precisa entender isso. Por que José vai fazer a mesma coisa de novo?
Porque quando você não aprende, Deus repete o processo. Existem situações que estão se repetindo na sua vida porque você ainda não aprendeu. Existem circunstâncias que não mudaram na sua vida porque você ainda não aprendeu. Existem processos que constantemente se repetem porque você não aprendeu. É como alguém está falando aqui: ou você muda ou tudo se repete. Ou você muda a atitude ou o processo se repete. Ou você muda a maneira como você age, a maneira como fala, ou tudo se repete. Ou você muda as suas ações, ou o processo vai se repetir. Tem coisas que Deus vai permitir que aconteça de novo da mesma forma, da mesma maneira, até você amadurecer e criar maturidade espiritual sobre a sua vida. Deus repete o processo para você não fugir do propósito. Deus repete o processo para você aprender dentro do tratamento que Deus está te dando. Então tem hora que Ele vai insistir no problema. Tem hora que você vai passar a mesma luta dentro de casa, com o filho, com o pai, com a mãe, casamento, dinheiro, financeira, porta fechada, guerra. Por que as coisas estão acontecendo? Porque você também não muda as suas atitudes. E como você não muda as decisões, Deus repete o processo. Deus repete o processo até sermos tratados. Agora isso aqui é sensacional. Isso aqui é uma pérola. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui. Mas quem está na live hoje vai comer dessa palavra. Nunca vi ninguém falar sobre isso aqui, ó. E José veio aonde? A Siquém. Presta atenção. Nunca vi ninguém falar disso. E achou um varão. Nunca vi ninguém falar disso. Mas é uma pérola para quem está nessa live. E José veio aonde? Veio a Siquém. E achou um varão. A gente não sabe quem é esse cara aqui. A gente não sabe qual é o nome dele. Mas José achou um varão. E por que José achou esse varão? Porque ele andava errado pelo campo. Presta atenção. Por que José encontrou um varão? O texto explica porque ele andava errado pelo campo. Por que José andava errado pelo campo? Porque José não estava encontrando seus irmãos. Os irmãos estavam onde? Em Dotã. José foi para Siquém achando que encontraria os irmãos lá. Quando chegou lá, ele não encontrou os irmãos, mas tinha um varão lá que percebeu que José estava dando volta no campo, que José estava andando errado no campo, e perguntou ao varão: o que você procura aqui, cara? O que você procura? Ele disse: procuro pelos meus irmãos. Aí o varão vai dizer: foram-se daqui porque eu ouvi dizer vamos a Dotã. Eu ouvi eles falarem que iam para Dotã. Então esse varão, que a gente não sabe o nome, não sabe quem é, que vai dar direção para José. José encontrou alguém no momento que estava no campo, andando errado. José encontra alguém no momento que estava no campo, andando errado.
Deus sempre envia alguém para nos levar ao seu propósito. Deus te encontra até em caminhos errados. Até em caminhos errados Deus te encontra. Até nos lugares errados Deus te encontra. Deus sabe como abrir os teus olhos. Deus sabe como enviar alguém para alinhar o teu passo ao propósito dele. Deus sabe como endireitar as suas veredas. Deus sabe como enviar alguém para te levar até o destino que Ele tem para você. Tem gente aqui que estava no meio do baile funk e se encontrou com Deus. Gente que estava bebendo e se encontrou com Deus. Estava na Umbanda, se encontrou com Deus. Centro de Macumba, se encontrou com Deus. Estava no Espiritismo, se encontrou com Deus. Gente que estava no Catolicismo, se encontrou com Deus. Gente que estava enchendo a cara de cachaça no meio das drogas, pancado das ideias, e Deus enviou alguém para te dizer: teu lugar não é aqui, eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um ministério contigo, teu caminho é outro, você está indo na direção errada. Gente que Deus levanta para alinhar os teus passos ao propósito. Eu não sei quem é esse varão aqui. Eu não sei quem é esse varão. Eu não sei se esse varão que ele acha é um anjo. Eu não sei se esse varão é uma pessoa. Eu não sei se é homem, se é mulher. Eu não sei se é espírito, se é carnal. Eu não sei que varão é esse. Mas eu sei que é esse varão que vai levar José até os seus irmãos. Porque os irmãos não estão em Siquém, os irmãos estão em Dotã. Então é esse varão que vai dar direção para chegar até os irmãos. Mesmo andando errado num campo, Deus envia alguém para levar José até o propósito. Pastor, mas como pode ser propósito se quando ele chega em Dotã, ele sofre? Porque quando, dobra a sua atenção aqui, ó, triplica a sua atenção. Esse varão fala que os irmãos de José estavam aonde? Em Dotã. José se levanta para ir para onde? Para ir para Dotã. O que vai acontecer em Dotã? Em Dotã, José vai cair na cova. Em Dotã vão rasgar a túnica de José e vão lançá-lo no buraco.
Ué, pastor, então como é que pode ter propósito se ele vai sofrer? O problema é que a gente acha que propósito é só quando as coisas estão fluindo ao nosso favor. Mas nem sempre vai dar certo. Tem vez que vai ter buraco. Tem vez que a túnica vai rasgar. Tem vez que vai ser vendido para o Egito. Tem vez que vai parar na prisão. Tem vez que vai ser acusado por uma mentira de assédio. Tem vez que você vai ficar um tempo preso na cadeia para depois de muitos tempos ser lembrado no meio de um propósito. Você está entendendo isso ou não? Quando ele chega em Dotã, que ele vai ser lançado no buraco, é necessário José chegar aqui. Porque se José não chega em Dotã, ele não ia ser lançado no buraco. Se ele não é lançado no buraco, ele não ia ser vendido para o Egito. Se ele não fosse vendido para o Egito, ele não chegaria na casa de Potifar. Se ele não chegasse no palácio, ele não ia ser preso. Se José não fosse preso, ele não ia ser lembrado pelo copeiro. Se José não fosse lembrado pelo copeiro, ele não ia ser governador do Egito. Então ele precisava chegar em Dotã. Tem sofrimento em Dotã. Tem rejeição em Dotã. Tem humilhação em Dotã. Tem desprezo em Dotã. Tem dor em Dotã. Mas tem propósito no meio desse processo. Anota isso. Escreve isso aqui.
Nem sempre o lugar do propósito é um lugar sem dor. Nem sempre o lugar do propósito é um lugar sem sofrimento. Nem sempre o lugar do propósito é um lugar sem tristeza. Nem sempre o lugar do propósito é um lugar sem mágoa. Nem sempre o lugar do propósito é um lugar onde não tem sofrimento. Vão te lançar na cova. Vão te lançar na prisão. Vão te rejeitar. Mas não vão impedir o seu destino. Não vão impedir o seu destino. E viram de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. Os irmãos conspiraram para matá-lo. Planejaram a sua morte, mas Deus disse que você vai viver.
Bíblia, papel e caneta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Lembrando que tem acontecido sempre, todos os domingos, pelo meu Instagram, tá certo? Por volta lá das 11h40, normalmente nós fazemos. Hoje, especificamente, foi mais cedo. Deus abençoe sua vida, sua casa.